1 Samuel, capítulo 2, verso 18, vai ser o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão dessa noite. Mas eu queria te explicar a mensagem da noite resumidamente, antes disso. Eu tenho percebido que nós estamos fazendo algumas coisas para o Senhor e não estamos fazendo errado, estamos fazendo certo, mas talvez de um ponto de partida errado. Talvez o nosso contexto, talvez a nossa preparação está errada. Talvez algo dentro de nós esteja desajustado, em desacordo. E eu queria refletir com você essa noite sobre conhecer Jesus. Sabe? A gente cultua, a gente oferta, a gente visita outras igrejas, a gente canta, a gente toca, a gente contribui financeiramente na casa do Senhor, mas me parece que está faltando alguma coisa. Não está fluindo e a gente nem está apostando. Então, eu queria talvez chegar nesse ponto com você do que talvez está faltando, para que a gente alcance uma essência. Eu estou com dificuldade de achar as palavras. É algo muito assim íntimo, é algo muito dentro. Eu queria cavar com vocês essa noite. Eu queria que a gente lesse 1 Samuel capítulo 2, verso 18. O primeiro texto vai dizer o seguinte. Hoje nós vamos ler muito texto. Eu quero falar pouco, eu quero deixar a Bíblia falar mais hoje. 1 Samuel 2, 18 vai dizer assim, ó: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Vou repetir. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Queridos, esse texto não é a mensagem principal, eu vou usar isso como ponto de partida. O texto é muito claro, e Samuel ainda menino, repete comigo, Samuel ainda menino. É muito interessante como a Bíblia mostra uma fase da vida de Samuel. E a Bíblia faz questão de torná-la pública. Samuel, para você ter uma ideia, foi uma das pessoas mais importantes no Antigo Testamento. Porque ele, ao mesmo tempo, acumulou 3 funções na vida dele. Samuel cumpriu função de sacerdote. Samuel cumpriu função de profeta. E Samuel cumpriu função de juiz. Então, o que era de respeito às leis, aos julgamentos, a trazer clareza para o povo com relação à vida em comum, Samuel fazia isso muito bem. Ele era um juiz, foi o último dos juízes. O que era desrespeito ao serviço do povo, a Deus, sacerdócio, ele também fazia isso. E o que era da voz de Deus para o povo, como profeta, ele também fazia isso. Só que isso foi o final da vida de Samuel, na maturidade dele. Por uma fase, Samuel foi menino. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do nosso pastor uma vez. Ele falou assim: Deus algo mais ou menos assim, Deus pode até falar com um menino, mas Deus não usa um menino. E é muito claro que Deus aqui quer falar com Samuel. O próximo texto que nós vamos ler vai mostrar exatamente isso. Mas está muito claro para nós que Samuel ainda era um menino. E a imagem que eu tenho, talvez, seja de um pregador mirim dos nossos dias. Porque a Bíblia descreve a roupa que ele estava no culto. Olha o texto que a gente diz, ó.
2,18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Arrumaram uma mini roupa, colocaram no menino e botaram o menino para servir ao Senhor. Tá certo isso, gente? Pode isso? Sim ou não? Eita. Quem acha que sim? Quem acha que não? E quem não levantou a mão, acha o quê? Esperando a resposta. Pode, tanto que aconteceu. Não era pecado servir menino. O problema, eu lembro da fala de Paulo. Paulo vem falar assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Até que me tornei homem e deixei as coisas de menino. Eu penso que uma parcela de nós ainda é menino, ainda se comporta com relação a Deus como um menino que não alcançou a maturidade, que ainda não tem o entendimento e a profundidade no relacionamento. Eu acho Deus muito misericordioso que nos permite servi-lo ainda meninos. Deus não tem um nível de exigência que fala assim, ó, só quando você tiver top, só quando você ler a Bíblia toda de trás para frente em hebraico, você pode me dar um culto decente. Deus não faz isso. Deus nos permite servi-lo ainda que meninos, embora Ele não queira que nós continuemos menino. Mas por uma fase, a gente tem a fase do menino. E eu acho que a gente está muito menino. Estou falando da nossa igreja, estou falando da gente, estou falando olhando para mim às vezes. Às vezes o nosso culto é de menino, Santiago. Às vezes a nossa oferta é de menino. Às vezes o nosso coração é de menino. E menino não sabe fazer juízo de valor. Se eu tiver uma nota de 100, olha como isso é interessante. Se eu tiver uma nota de 100 reais na mão, e se eu tiver 2 carrinhos da Hot Wheels e colocar na frente de Caleb, o que tu vai querer, Caleb? 2 carrinhos da Hot Wheels e uma nota de 100. Qual que tu quer? Caleb. Opa. É, né? Se fosse Benjamin ia falar 2 carrinhos. É, né? Caleb, quando ele era pequeno, eu ensinava ele a falar perto da avó dele: vovô, eu gosto de peixe e de lobo. Eu ensinava a Caleb a falar isso. Ele só pedia nota de 100 e de 200 para a avó dele. Criança tem dificuldade em discernir o que é valor. A gente foi lá na sorveteria ontem, no Oba-Oba. Aí Benjamin falou assim: papai, vou ficar no carro jogando. Traz picolé de limão para mim. Gente, um picolé para uma criança, você fez a vida dela. Nossa. Quem aqui quer jantar um picolé de limão depois do culto? Ninguém quer. Agora fala assim, ó, vou te pagar um hambúrguer com carne dupla lá no BR hoje. Te levo e te trago. Olha aí, ó. A gente, para algumas coisas a gente avançou, a gente cresceu, para outras não, para outras a gente é muito menino. E a gente está aqui cultuando junto, mas talvez com uma roupa legal para o culto, mas sem a maturidade ideal do culto. Quer ver o seguinte? Olha o capítulo 3 agora, verso 1. A Bíblia continua: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse:
estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e se deite. Agora olha o 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia se revelado, não lhe havia sido revelado. Queridos, olha como é interessante. Tenta entender comigo, por favor. É possível servirmos a Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. É possível ouvirmos a voz de Deus, mas ainda assim não reconhecê-lo. É possível virmos para uma noite como essa, entregarmos uma boa oferta, cantarmos uma boa canção, a nossa alma e nosso espírito ser tocado, mas ainda continuarmos menino, não reconhecendo a voz de Deus. Sabe? E o plano de fundo da nossa fé, ser ignorante. E ignorante não de estúpido, de brabo, ignorante de não conhecimento. É possível cantarmos, é possível chorarmos, é possível cairmos no poder, mas ainda não conhecendo a Deus, ainda sendo menino. Você já viu que tipo de gente que está um tempão na igreja, mas não avançou em Deus, não cresceu em Deus, os mesmos comportamentos, os mesmos pecados, as mesmas crises, todo o mesmo ano, no período do carnaval, ele dá uma desviadinha, sabe? Sempre na mesma área, sempre com o mesmo problema, nunca cresceu, sempre menino. Por quê? Porque não conhece a Deus. Olha pra gente. A gente com igreja, com Bíblia, com GC, com discipulado, com pastor, com conferência. Gente, é possível ter tudo isso e ainda ser ignorante com relação a Deus. Se isso não te assusta, isso me coloca pavor. Eu posso ser ignorante com relação a Deus, pregando para vocês com esse microfone na mão. Gente, eu estou todo arrepiado. Eu posso pregar poderosamente, eu posso trazer a melhor mensagem que você possa ouvir na sua vida, e ainda assim eu ser ignorante com relação a Deus. Pode, é possível. Você está vendo aqui o exemplo de Samuel. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Sabe qual é o nosso problema, Paulo? Eu estava pensando essa semana isso. Nosso problema é que a gente tem muita informação e pouca revelação. Essa é a hora que tu perdeu a gravação. Mentira, fica quietinho, tá de boa, relaxa. O que não tinha sido revelado, o que não tinha acontecido com Samuel? A palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Talvez ele tinha a informação que Samuel te apresentasse. Aqui é o nosso tabernáculo, essas são as áreas, aqui é o local que você vai dormir, aqui é o profeta Eli, aquela ali é a arca. E talvez ele tinha a informação. O que é que ele não tinha? Revelação. E aí, é o que me dá raiva muitas vezes quando eu vou sentar com vocês no gabinete, porque você diz assim, algo que me dá mais raiva, Vitor, sentar com a gente e falar assim, eu sei, pastor, e eu sei que tu sabe, porque teu problema não é falta de informação, a informação tu tem, o que é que tu não tem? Tu não tem a revelação. A informação você pode buscar, agora a revelação você tem que receber, é diferente.
Nós temos informação sobre Deus, mas nós não temos revelação de Deus. Nossa, e como isso faz total diferença. Informação tu acha no Google. Dá um Google aí, tu pesquisa qualquer versículo que tu quer. Revelação, irmão, tu não acha no Google. Revelação tu acha só em Deus. É Ele que se dá a revelar a nós. Não sou eu que cavo a revelação. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Bem aqui vira uma chave na vida de Samuel. Porque até então o que ele estava vivendo era a experiência de Eli. Até então o que ele estava vivendo e tendo o exemplo era o exemplo dos filhos de Eli. Agora chega o momento dele ter a revelação dele, de ele ouvir do próprio Deus a voz de Deus. Aqui a vida dele vira uma chave. Aqui começa a brotar da parte de Deus para ele o que a gente chama de revelação. Tem uma expressão bíblica que os profetas da Bíblia usavam quando dizia assim: veio a minha palavra do Senhor. Você viu essa expressão na Bíblia? Veio a minha palavra do Senhor. Essa expressão acabou de acontecer na vida de Samuel. Ele está dormindo e Deus o chama. E agora ele poderia dizer: veio a mim a palavra do Senhor. A nossa pregação, a nossa canção, o nosso culto, a nossa adoração não pode ser fruto de informação. Precisa ser fruto de revelação. Sabe por que eu acho que a nossa mensagem é pouco eficaz? Porque ela é muito informativa. A gente tem muita informação. O que está faltando é essa revelação da parte de Deus. E Samuel agora consegue ouvir a voz de Deus. E de 11 em diante vai continuar dizendo: e o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que ficarem sabendo. E aí Deus continua, Deus deslancha a falar com Samuel. Revelação, revelação. Não abre a Bíblia para ler em casa como quem está buscando uma informação, como quem quer montar um sermão. Busca revelação. Quando você for ler sua Bíblia em casa, pega sua Bíblia e abre ela e diz assim: Espírito Santo, me mostra aquilo que eu não consigo ver. Me faz entender o que minha mente é incapaz de absorver sozinha. Clame pela revelação do Espírito Santo. Bíblia é o único livro que você pode sentar com o autor. E não é apenas você ler, mas também você ser lido por esse livro. É diferente, gente. Que ler por ler, a gente lê gibi, a gente lê revista, a gente lê páginas de internet. Agora a Bíblia não é apenas para ser lida. Não. Vamos buscar a revelação da parte de Deus. Amém? João capítulo 14, abre comigo. Evangelho de João. Nós já falamos muito desse texto em outras oportunidades. Olha um outro exemplo de outra pessoa, mas com o mesmo comportamento. João capítulo 14, verso 8. Vai dizer assim: disse Felipe, é Felipe falando a Jesus,
Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem ver a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Lembra de Samuel? Convivendo com Deus, mas não conhecendo a Deus. Olha Filipe aqui. O Filipe, eu acho um pouco pior, porque ele estava convivendo com Jesus, caminhando lado a lado. Filipe viu Jesus ressuscitar Lázaro. Filipe viu Jesus multiplicar os pães e peixe 2 vezes. Filipe viu quando Jesus andou sobre as águas. Filipe conviveu, era um dos 12, andava perto. Chega para Jesus e falou assim: beleza, Jesus, só mostra o Pai só. Se o senhor fizer isso, eu prometo que eu nunca mais vou dar trabalho. Jesus falou assim: não, mentira, não. Sabe aquele professor que já explicou a matéria 4 vezes? Aí o aluno falou assim: professor, eu não entendi, o senhor pode repetir? Foi tipo isso. Jesus: não, Filipe, você está convivendo comigo, caminhando comigo esse tempo todinho, você está querendo que eu te mostre o Pai. Dá para caminhar com Jesus e não conhecer Jesus. Gente do céu, eu pensava que ser crente fosse mais fácil. Tu também, Alíria? Tu pensava que era fácil? Você pode ter jeito de crente, roupa de crente, cabelo de crente, cara de crente, e continuar sendo ignorante, não conhecendo. Filipe não conhecia. Tem uma outra história muito interessante de gente que conviveu e desconheceu. Essa é bacana. Lucas 24, volta comigo. Lucas 24, verso 13. Vale a pena a leitura disso aqui. Ai, Jesus. Fala conosco, Senhor. Que essas palavras saltem ao nosso coração. Lucas 24, 13. Uma leitura corrida, acompanhe a leitura comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres
que nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximar-se do povoado, quando estavam indo, Jesus fez como quem ia indo mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu entre eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: gente, olha isso aqui, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que com ele estavam reunidos. Gente, que história fantástica. Você tem 2 discípulos de Jesus que eram próximos a Jesus, no caminho para um povoado chamado Emaús. Os caras estão tristes, falando de Jesus. Jesus era o assunto da conversa. Coração triste. O próprio Jesus chega. Você está percebendo o que eu estou querendo te mostrar? Que é possível você estar perto de Jesus e não reconhecer Jesus. Você pode estar tão triste, você pode estar tão afundado em você mesmo, você pode estar tão ensimesmado que o próprio Jesus chega perto de você e você não reconhece. Detalhe, você não está xingando, você não está fazendo fofoca da vida de ninguém. O seu assunto é o próprio Jesus. E os dois conversando. Cara, poxa, o que aconteceu? Jesus morreu. Terceiro dia, ainda não ressuscitou. Acho que não era de verdade, não sei. Estou na dúvida. O próprio Jesus chega. Deve ter sido. Eu queria ser uma mosca branca só para ver essa cena. Eu queria pegar essa parte do filme, sabe, Raí? Olhar assim. Imagina Jesus chegando. O que vocês estão falando mesmo aí? Os caras olham para Jesus. Cara, tu estava onde, bicho? Não é possível que tu não está sabendo. Debate hoje do Lula com o Bolsonaro. Mentira, né? Não é possível que tu não está sabendo, senhor. Jesus é um banco ignorante, né? Sabendo o quê? Jesus, estou sabendo não. O próprio Jesus, eu sabendo? Sabendo o quê? E eles falando para Jesus, de Jesus sobre Jesus. Que dúvida, meu. Olha como a gente consegue estar tão pertinho, falando com Jesus, sobre Jesus, e não reconhecendo que é Ele. Tá maluco, gente? Você está entendendo? A gente está cantando para Ele, cantando sobre Ele, mas se Ele estiver aqui, eu não estou percebendo, não. Nós deveríamos nos perguntar em cada culto se Jesus veio. Como é que a gente mede um culto, hein? Jesus veio. Jesus está aqui. Quando a gente canta, Deus está aqui, Ele está mesmo.
Como é que a gente reconhece esse negócio, gente? Ou a gente está cantando sobre ele, cantando para ele, e às vezes, a gente está aqui, né? E se Jesus estiver bem aqui? Eu estou falando para cá, cantando para cá, mentalizando aqui, mas Jesus está aqui. Claro que eu estou querendo te chamar a atenção para a parte física, mas você consegue perceber onde Jesus está no nosso culto? Que onda, ele é tanta coisa para tu me perguntar num domingo como esse, tem que perguntar logo isso. Onde é que está Jesus no nosso culto, gente? Porque a gente pode cantar para ele, sobre ele, e não perceber cadê ele. E é claro que eles perceberam que tinha alguma coisa estranha naquela conversa. Que eles reconhecem no final. Paz, quando ele falava, mexia comigo. Nossa, isso é fantástico demais. Eu estava ontem na PIB, quando aquele pregador estava pregando, mexeu comigo. Que mensagem linda. Mensagem cristocêntrica, falando sobre a cruz. Caleb chegou para mim, lá na culto, lá na frente. Ela perguntou assim: papai, por que o pregador está chorando? Eu falei assim: por causa de Jesus, Caleb. Aí ele: oxe, mas quem tem que chorar é Jesus então. Eu falei: não, Caleb, Jesus tocou nele. E agora, Caleb, eu acho que é Jesus e ele que está chorando. Aí Caleb: ah, entendi. Né? Meu desafio esse menino. A gente pode estar muito, gente, a gente pode estar muito perto, muito próximo, pertinho, e talvez não perceber. A gente pode estar falando com ele, ouvindo ele, sem reconhecer que é ele. Que doidice é essa, minha gente? Aí sabe quando é que a gente reconhece? Quando a gente perde. Cuidado para não reconhecer quando perder. Cuidado para não reconhecer só depois que perder. O último texto que eu quero encerrar com você essa noite, Atos capítulo 17, abre comigo. Nos livra da ignorância, Jesus. Atos capítulo 17, verso 16. Atos 17, verso 16, vai dizer assim. É um texto falando sobre o apóstolo Paulo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente
seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Gente do céu. O apóstolo Paulo está pregando para o que era naquela época o povo mais intelectualizado. Você vê que o próprio texto vai mencionar filósofos, epicureus e estoicos. Era gente de boa argumentação. Era gente que tinha um conhecimento religioso muito grande. Atenas fala da Grécia e Grécia fala dos deuses gregos. É só você bater um Google de leve estudar, e jogar no Google mitologia grega. Você vai ver que existem muitos deuses criados pelos gregos. Zeus, Afrodite, como? Apolo. É um deus grego esse Apolo, né, Bianca? Ô, louco! De deuses os gregos entendiam. E eles entendiam tanto que eles fizeram um altar para o que eles não entendiam. Eu não sei como era isso. Não sei se era só uma plaquinha. Não sei como era, mas havia uma descrição perto da imagem desse Deus. Talvez tinha Afrodite, Zeus, Apolo, tinha todos os deuses. E o apóstolo Paulo percebeu que tinha um que estava escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. Como é que aquele povo adora? Olha como é no cúmulo. Esse povo, tão conhecedor de deuses, adorava um Deus que eles não conheciam. E cá para nós a gente já entendeu. O único que eles não conheciam era o único que era o verdadeiro Deus. Eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu preciso aprender mais sobre Deus, conhecer a Deus. Porque eu posso estar prestando um culto ao Deus desconhecido. Gente do céu. Ao Deus desconhecido. Você conhece a Deus? Eu quero fechar com essa pergunta essa noite. Você conhece a Deus? De 0 a 10, como está o seu conhecimento sobre Deus? Pela cara de vocês. Ao Deus desconhecido. Abacuque, não precisa abrir não. Vamos ficando de pé? Queridos, a palavra do Senhor não incentiva nenhum tipo de ignorância. Você vai ver quando Paulo vai orientar a igreja de Corinto, ele vai dizer assim, ó: irmãos, peço que a respeito dos dons espirituais não sejais ignorantes. A Bíblia não incentiva a ignorância. A Bíblia não incentiva a ignorância sobre a obra de Deus e muito menos a respeito do próprio Deus. Pode baixar a luz lá pra gente, vamos tirar um tempo de oração um pouquinho. Não sejais ignorantes. A Bíblia vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia vai dizer em Abacuque 2,14: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Tem uma cena, esses dias a gente fechou lá em casa, a gente assistiu toda a trilogia de As Crônicas de Nárnia. Tem uma cena do final do terceiro filme muito forte para mim.
Aslan aparece no final do filme e Edmundo pergunta para Aslan: você não vem com a gente? E eles têm uma passagem para o mar. O mar é a cidade de Aslan. E Aslan abre o portal para ele voltar para o guarda-roupa. E Aslan responde para Edmundo: eu não vou com você, mas no seu mundo você vai precisar me reconhecer, porque eu tenho outro nome. A gente conhece a Deus, a gente reconhece a Deus. Você precisa reconhecer Jesus. Precisamos fazer isso. E por fim, a gente fecha junto para a gente orar. A gente pode conhecer, servir a Deus, cultuar a Deus sem conhecê-lo. Mas eu queria fechar com esse pensamento com você. Todo o nosso conhecimento precisa ser resultado do nosso relacionamento. Quando é que eu vou me aprofundar num nível de conhecimento sobre Deus? A partir do momento que eu decido cada vez mais me relacionar com esse Deus. Gente, a teologia é uma tentativa de colocar Deus numa maca e abrir ele e fazer como a anatomia faz com o corpo. A teologia tenta fazer isso, explicar a Deus e te informar sobre Deus. Só que isso nunca é suficiente. Você vai precisar, para ter revelação sobre Deus, se relacionar com a pessoa desse Deus. E às vezes nós estamos valorizando outros relacionamentos mais fortes e não o próprio Deus. Revelação só virá de relacionamento e de relacionamento com o próprio Deus. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração sobre isso. Eu não quero ser ignorante. Sabe, a gente vai ser provocado sobre a nossa fé. Eu não posso dizer assim, tá, me espera que eu vou perguntar para o pastor te responder. Não. Você deve se relacionar com Deus profundamente ao ponto de que você consiga dar as respostas. Gente, relacionamento com Deus é individual. Individualmente precisamos desenvolver um relacionamento com a cruz. Individualmente precisamos conhecê-lo. Individualmente. Senão a gente vai continuar sendo uma igreja que semanalmente se reúne para as mesmas atividades. E vai chegar o dia que a gente vai estar diante de Jesus e a gente vai ouvir da boca dele duas opções apenas. Você já parou para pensar na declaração de Jesus no dia do juízo final? Vai ter o julgamento, vai ter a prestação de contas, e o veredito de Jesus vai ser esse. Para quem se lascou vai ser o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Você acha que você precisa conhecer Jesus? Nós precisamos e muito. Nós não vamos entrar no céu porque entregamos boas ofertas ou fizemos bons cultos ou boas conferências. Nós vamos entrar no céu porque conhecemos e nos relacionamos com Jesus. Caso contrário, da boca dele a gente vai ouvir: sai daqui porque eu não te conheço.
E a gente vai insistir, diz assim, como não, Senhor? Eu preguei em Teu nome, curei em Teu nome, batizei em Teu nome. Gente, isso é muito sério. Como é que está o nosso conhecimento de Jesus? Como é que eu vou ouvir da boca de Jesus? Eu não te conheço, Eliatan. Tá maluco, gente? Ou nós vamos ouvir, vinde, benditos de meu Pai. Apartai-vos de mim, ou vinde, benditos de meu Pai. O que você quer ouvir? Você precisa crescer em conhecimento para alcançar a revelação. Você não precisa vir para o culto, tá? Você não precisa performar religiosamente. Você precisa de conhecimento e de revelação. Conhecimento e revelação. Conhecimento e revelação. Vamos orar sobre isso? Fique à vontade sobre isso. Queria pedir para a Jéssica. Quem sentir a vontade, vamos conduzir um pequeno momento de oração, permitindo com que essa palavra invada o nosso coração. Não sejais ignorantes. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Toda a terra se encherá do conhecimento. Não seja raso. Saia das vogais. Vamos crescer no alfabeto de Jesus. Vamos investir tempo em conhecer o Senhor. Nos relacionarmos profundamente, intimamente com o Senhor. Vamos conhecer Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Levante sua voz. Sabe, participe ativamente. Vamos orar sobre isso. Essa palavra precisa entrar na nossa mente. Essa palavra precisa descer para o nosso coração. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu saber que eu preciso ser um instrumento teu, eu de fato entenda que foi o Senhor que disse. Não nos deixa, faz a gente parar de tomar esse tipo de atitude, de posicionamento, antes de te conhecer, antes de entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Ah, Jesus, eu não quero só o mover, eu preciso escutar teu coração. Se Davi conseguiu se tornar um homem segundo o teu coração, Samuel entendeu, enquanto menino, que ele precisava aprender a te ouvir. Os homens de Deus, eles entenderam que precisavam estar na tua face, atrás de ti, te perseguindo. Então Jesus não nos deixa ir sem ti. Nós não queremos choros, grande mover, e ótimo se isso acontecer, mas eu preciso muito estar perto do seu coração. Se esse é o nosso mundo, nos faz te reconhecer. Se esse é o nosso lugar, então nos faz te reconhecer, até que um dia eu esteja à tua face, eu esteja de frente para ti e seja de fato um reencontro. Porque nós nos conhecemos e agora eu estou voltando para casa. E não só um lugar onde eu estou indo prestar conta e no final a conta não vai fechar.
porque o Senhor nem me conhecia. Não, Jesus. Que o nosso reencontro possa ser de conhecimento e revelação. Eu entendi que tudo que eu fiz a vida inteira foi por causa do Senhor, e o Senhor reconhece isso. Jesus, nós precisamos te reconhecer. Nós precisamos te reconhecer. Te conhecer, Jesus. Te conhecer, Jesus. Te conhecer e prosseguir, Jesus. Te conhecer e prosseguir, Jesus. Te conhecer e prosseguir. Te conhecer e prosseguir, Jesus. Vamos, igreja, nós precisamos ser ativos. Jesus, eu te reconheço nesse lugar. Eu te reconheço todo dia. Foi o Senhor, Jesus. Foi o Senhor. Se eu estou aqui é por causa do Senhor. Se eu tenho o que eu tenho, foi o Senhor. Não tem como ter sido outra pessoa. Independente de qualquer coisa, foi o Senhor. É o Senhor. Jesus, obrigado porque o nosso coração, pelo menos a partir de hoje, está se dobrando a Ti de novo e dizendo que tudo que acontece, que aconteceu e que vai acontecer é o Senhor. Queremos um coração sensível, Jesus, sensível. Não somos uma farsa. Nós somos amigos de Jesus. Um amigo reconhece de longe. Um amigo sabe a voz. Um amigo sabe os gostos. Um amigo sabe o que está acontecendo, sem precisar nem falar. Um amigo só precisa se olhar e já entendeu tudo. É esse tipo de relacionamento que eu preciso. Da gente se olhar e já entender tudo. Jesus, é isso que está faltando. É isso que está faltando. Te conhecer, Jesus. Sim, Jesus. Queridos, Jesus é o bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se você é uma boa ovelha, reconheça a voz do seu pastor. Jesus, Tu és o nosso bom pastor. Não há como sermos guiados, conduzidos, ensinados, disciplinados, corrigidos e exortados por Ti, se não reconhecermos a Tua voz, Senhor. Se não reconhecermos a Tua pessoa, se não reconhecermos a Tua companhia, se não conhecemos a Tua presença, se somos estranhos um ao outro, Senhor, não há relacionamento. Se somos estranhos um ao outro, Senhor, não há convivência. Nos perdoa por Te usarmos a nosso favor, Senhor. Nos perdoa por ignorância Te usar em nosso benefício próprio. Senhor, abençoa a minha empresa. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, cura meu parente. Senhor, me dá uma promoção. Senhor, faz isso e aquilo por mim. E nós estamos apenas Te usando, Senhor. Mas nós não Te conhecemos. O Senhor nos conhece, mas nós não Te conhecemos, Senhor.
E estamos presos muitas das vezes no engano de achar que te conhecemos, Senhor. E muitas das vezes o Senhor ouve de nós: eu sei disso, mas nós não te conhecemos, nós não sabemos daquilo que é mais importante e principal. Queremos te conhecer, Senhor. Vida eterna é essa. Conhecer a Ti, Senhor. E a vida eterna é essa, Senhor. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para recebermos a revelação de Jesus. Nos fere com essa mensagem, Senhor. Queremos crescer em conhecimento, não apenas em estatura. Nós queremos não crescer apenas financeiramente, nós não queremos apenas crescer como família, como membresia, e o Senhor ficar para trás, e nós sermos desconhecidos seus, Senhor. Isso não, Senhor. Nós queremos conhecer a Ti. Queremos conhecer a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.